Então, como nós estávamos abordando, houve o declínio da cultura ocidental. Ele inicia no abandono do cultivo desse repertório existencial, que o Zubiri vai dizer que os grandes responsáveis são a positivação do conhecimento, o historicismo e o pragmatismo, né? A positivação do conhecimento como uma certa nulidade, ignorar o aspecto transobjetal, o aspecto transcendental do objeto, ou seja, seu aspecto metafísico, né? O historicismo como um fatalismo histórico, uma escatologia imanetizada, no qual nós podemos utilizar para nos orientar, não é? Nós usamos esse historicismo, adentra a nossa estrutura de possibilidade, nós nos orientamos como se a história tivesse um fim previsível, sabendo que a história não tem fim previsível. Quem sabe o fim da história é Deus, e nos dá o seu fim, ainda simbolicamente, lá no livro de Apocalipse, né? E o pragmatismo, onde os objetos, eles não têm mais estruturalmente e formalmente uma verdade a ser comunicada, mas única e exclusivamente algo prático a ser aprendido, ou seja, nós devemos aprender a manejar os objetos e não a verdade a respeito deles. Isso também se aplica aos fenômenos, né? Então aconteceu uma briga. Qual o aspecto prático da briga? Não a verdade de quem está certo. Basicamente, esse aspecto do pragmatismo. E com isso deve ter tido um início, né? Houve um momento onde esses aspectos mais ligados à imaterialidade, ao simbolismo, ao repertório existencial do homem, onde esses aspectos começaram a ser ignorados, não é? Nós precisamos ter em mente que o período da escolástica até hoje ecoa na nossa cultura, não é? Até hoje nós colhemos fruto do obrar da escolástica. Mas temos que ter em mente também que a personalidade e os problemas levantados por Hegel e Goethe também impactaram profundamente o espírito ocidental, mas uma das grandes causas para o declínio da cultura ocidental, se nós formos analisar os agentes históricos, não é? São uma causa eficiente, uma das causas eficientes. Não se derruba uma unidade material de um império só com esses elementos. Mas falando historicamente, nós vamos ter um refino da lógica durante o período escolástico, com João de São Tomás, Scotus, etc., uma série de continuadores dessa obra de São Tomás de Aquino. Mas, para que se possa ter maior precisão lógica e metafísica, o que vai acontecer é uma espécie de deformação da obra do Akhenaten, que nós podemos chamar de essencialismo. Essencialismo porque toma-se a essência do objeto e trata como se fosse o fundamento estrutural do ente, por assim dizer. E o que acontece é que a obra de São Tomás de Aquino, que é profundamente realista, tanto que Pio X vai dizer que existe a necessidade do retorno ao texto de São Tomás de Aquino e não mais conhecer São Tomás de Aquino
para aqueles que apresentam e pelos seus comentadores, mas sim regressar ao texto do Akhenaten. Isso porque o essencialismo há de deformar a metafísica tomista em nome da lógica, para ter maior precisão lógica, metafísica também, mas muito em nome da lógica, para que se tenha maior precisão na continuidade do edifício de conhecimento, e com isso há de se perder alguns aspectos mais realistas da metafísica do Akhenaten, principalmente na questão de essência e o uso do termo existência, não é? Existência é uma palavra que, pelo menos com muita dificuldade, ou simplesmente não se encontra. Eu ainda não li um dos últimos volumes da Suma, né? Talvez vai que tem ali, né? Mas existência é algo que há de gerar um certo problema, porque tira a dinamicidade e a atualidade do ser, não é? Existência parece que remete a algo mais avulso em termos de metafísica e, além de avulso, mais estático. Mas nada na estrutura da realidade é, por assim dizer, estático. Não que seja o eterno movimento, como interpretam Heráclito, né? Existe a perenidade, que é a atualidade, a corrupção dos entes, etc. Mas o termo existência é muito problemático para o período. E nisso vai se gerando uma bola de neve, não é? E o nominalismo já é muitíssimo anterior aos cientistas, não é? Como Galileu, como Newton e etc. E nisso, um determinado problema a respeito da metafísica vai se tendo um desgaste no período escolástica como um todo. Tomás de Aquino, ao que nos consta, foi irretocável na sua síntese entre Platão, Aristóteles, Plotinho, Santo Agostinho e a Sagrada Escritura. Na verdade, se fala em Tomás de Aquino como se ele tivesse a pretensão de ser um grande divisor de águas na Idade Média, mas o próprio São Tomás de Aquino, ele via com grandíssima autoridade os pais da Igreja. São Tomás de Aquino sempre se reportou com muitíssimo respeito e sempre teve os pais da Igreja como uma autoridade e ele como uma espécie de estudante. Tanto que por vezes ele disse que a Suma Teológica era uma obra de palha e que ele não iria continuar fazendo a Suma. Vejam só, a humildade do homem. Então, São Tomás de Aquino não teve uma pretensão de ser um grande divisor de águas na Idade Média. Ele só queria resolver os problemas que estavam diante dele e introduzir com simplicidade e substância os noviços que entravam na universidade. Que eles tivessem um material para serem introduzidos às ciências de estudo da teologia natural e da filosofia. Vocês podem ver a abertura da Suma Teológica, ele deixa isso muito claro. Olha, isso aqui é para os noviços. Imagina. Então, essas eram as intenções de São Tomás de Aquino. E a gente vê gente muito leiga falando como se ele soubesse que seria um divisor de águas no Ocidente, que fosse impactar toda a cultura, a estrutura política, porque ele comenta a política, isso faz muitíssima diferença. A forma como ele vai tratar a fé na Suma contra os Gentios, na Suma Teológica, nos seus escritos comentando sobre os principados. Tudo isso impactou profundamente o Ocidente, mas não era a mínima intenção do Akhenaten. Hoje se fala, mas quem superou o Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino não está preocupado com isso. Não é? Mas vejam bem, mesmo não pretendendo e não
visualizando isso, São Tomás de Aquino foi realmente um dos pedagogos do Ocidente. E com esse desgaste do essencialismo e também com a evolução das universidades, foi se perdendo certo contato entre o clero e as camadas mais baixas da sociedade ocidental. E foram se perdendo determinados aspectos simbólicos e os problemas do período escolástico pareciam de certa forma insolúveis. E então vem Galileu Galilei, Newton e os cientificistas, eliminando o aspecto simbólico e a hierarquia nas disciplinas, impondo uma certa... como se a física fosse uma noção tão aberta e abrangente como a metafísica. Não é? Newton, Galileu e etc. vão apresentar uma noção total e uma epistemologia que agora não é mais causal, como no período antigo escolástico, mas uma epistemologia que busca a estrutura das leis da natureza, ou seja, é uma epistemologia positiva, supra-objetal, enquanto a epistemologia escolástica e a epistemologia, além da epistemologia escolástica clássica, antiga, elas sempre acabariam estudando o movimento através do transcendental. Ou seja, sempre a noção aberta do período antigo e período escolástico era metafísica. Não descartava os aspectos transobjetais e imateriais. Então, o que há de acontecer é que, de Galileu em diante, o Ocidente começa a abraçar uma visão mais mecanicista a respeito da estrutura da natureza. Mas é durante a primeira Revolução Industrial que nós vamos notar ali no advento, no parto total e completo das estruturas do capitalismo de mercado, nós notamos que é ali que esta versão mais mecanicista, pragmática da estrutura da natureza, é neste período que é possível impor esta visão mais mecanicista da estrutura da natureza e, portanto, isso começa a ser abarcado como a realidade. E é por isso que o Zubiri vai sentenciar em Naturaleza e História de Deus que a visão do homem a respeito da verdade vai até a ciência. A ciência é quem transmite as verdades para o homem e só. As verdades transobjetais, as verdades transcendentais foram total e completamente ou relativizadas, porque existe um conjunto de visões tão abrangentes, no qual é muito difícil de orientar-se. Qual é a visão supraobjetal a respeito da política, a visão correta? Isso só ficou claro quando, dentro dos seus aspectos práticos, o socialismo começou a ter crises. Porque o Ocidente foi empurrando o socialismo. A condenação do socialismo no Ocidente veio depois dos genocídios. Não é? Ou seja, após os seus aspectos práticos ecoarem. Não é?
Então notem que existe este elemento de que as verdades dos desenvolvedores da técnica é o que estão em vigência. Ainda sobre esses elementos de orientação disponíveis através da propaganda e dessa intercomunicação entre política, propaganda e ideologia. O que acontece? Perdendo o aspecto simbólico e estrutural da natureza, a natureza como símbolo da soberania, da grandeza de Deus, com seus aspectos hierárquicos muito bem estruturados e explicados, o Ocidente começa a perder a noção clara do que é a natureza e a vida humana. Isso é tão forte hoje em dia que não se sabem responder dentro das igrejas se um animal tem alma ou não. Já notaram isso? Chega e pergunta para alguém na igreja: animal tem alma? Alma vem de ânima. Se o bicho se mexe, se o bicho anda, tem alma. O que ele não tem é consciência, não tem espírito, potência noética. Mas quando nós falamos de alma, nos remete a algo imaterial. Por quê? Porque existe uma visão mecanicista da estrutura da realidade em circulação. E estas são as ideias vigentes, não é? As únicas ideias que são unânimes no Ocidente são as ideias como ditas científicas, não é? Existe unanimidade sobre os 3 estados da água. Correto? Quais são os 3 estados da água? Gasoso, líquido, sólido. Mesma coisa, né? Não é? Agora, se o sujeito entra na tua casa, tu dá um tiro nele, isso é correto? Tá, vocês dois vão concordar, mas se a gente for fazer uma pesquisa na rua, vai dar divergência. Existe uma verdade imaterial a respeito desse fenômeno, que é o bandido, o ladrão invadindo a minha casa. Eu neutralizo, vou tirar-lhe a vida, porque acontece, posso dar um tiro nele e ele não morrer, não é? Não precisa necessariamente matar, mas... Matar é melhor. Mas ele morreu. E aí notem que esse fenômeno ele traz uma verdade imaterial. E esta verdade imaterial, ela não tem unanimidade mais. Mas agora as verdades científicas entre nós têm unanimidade. Quer ver uma coisa pior? Saia na rua e pergunte se a água no mundo vai acabar. Veja bem. Essa sentença tem uma carga positivista, historicista e pragmática. Ela é engolida de forma prática, como se eu fosse abrir a torneira e não ter mais água. Existe um aspecto historicista, porque é um fatalismo escatológico, que eu estou prevendo metafisicamente, mas eu não tenho prova teórica clara, não tenho prova axiomática. E também é positivo. Porque não investiga os aspectos imateriais da sentença. Mas sai na rua e pergunta. Meu Deus, a água no mundo vai acabar, não é? É verdade. Vamos concordar igual uns gadinhos, assim. Bu. O pessoal vai concordar. A água no mundo está acabando, né? Está acabando. O aquecimento global está derretendo as geleiras. Isso é verdade. Então, mas se a geleira está derretendo, quer dizer que tem mais água. Mas como é que está acabando a água, então? Como é que o trem está acabando, mas ele está aumentando? Lá no Polo Norte ele aumenta. Aqui diminui. As sentenças que mais
são tidas como verdades em circulação hoje. E isso, quando eu digo hoje e eu digo essas verdades, não me refiro exclusivamente ao Brasil. Eu estou falando desde da ponta lá da Ucrânia, a ponteira da Ucrânia, a Alemanha, desde a Alemanha Ocidental até, sei lá, Patagônia na Argentina. Chega lá e pergunta: você acha que a água no mundo vai acabar? Você pode receber respostas em muitíssimos idiomas diferentes. Com toda esta carga de positivismo, historicismo e pragmatismo. Porque foi rasgada a unidade imaterial do Ocidente. O que é realmente a cultura hoje está em estado de total opacidade, porque houve uma ruptura na unidade imaterial do Ocidente. Não é? Se nós perguntarmos também a respeito do que é a angústia, vocês notem que aqui nós concluímos que é uma unanimidade todas essas sentenças a respeito de um fenômeno que tem um aspecto imaterial. Também não existe uma unanimidade, não é? Mas notem bem, a respeito dessas sentenças supostamente científicas nós temos unanimidade. Agora, perguntando o que é angústia para as pessoas, pergunte se ela existe ou o que é. Ela existindo, talvez nós tenhamos uma enquete bem dividida. Existe angústia? Alguns vão responder que sim, outros que não sei. Pergunte o que é. Perdição total. Todo mundo fica perdido. Talvez alguns cristãos respondam que é angústia. Uma minoria mais instruída, com um repertório existencial um pouco mais encaixado. Mas notem bem. Angústia é um elemento tão humano, tão universal, mas pelo simples fato de ser imaterial, nós já não temos mais clareza nem unanimidade. O declínio da cultura ocidental é fruto do abandono dos fundamentos do próprio repertório existencial, da própria experiência que é ser Ocidente. É como se já houvesse uma ruptura da unidade material antes da Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, esta civilização, esta nova civilização tivesse tido sucesso em sua imposição, como se o Ocidente agora fosse colônia de um laboratório científico. Antigamente, o Ocidente, desenvolvido através das universidades, através dos valores imateriais da Igreja, agora o Ocidente, através do conforto que a técnica lhe concedeu, tornou-se colônia de um laboratório científico. Esta é a sentença.